Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro. Eu tenho Chevette. 1978, todo original. Motor carburado, tração traseira. Lindo, né? Seria mais legal ainda se ele andasse. Mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele. Como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele. Parado, no estacionamento. Porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevette Talks. No meu canal. Pessoal, é o seguinte. Esse programa, de vez em quando, teve entrevistas internacionais, né? Já tivemos 2. E hoje, vamos chegar em 2h30. Porque eu tô com a Bri. Isso. A meia gringa. Meio brasileira, gringa. Isso. Meio gringa, meio... você é meio gringo, é meio brasileiro. Exatamente. Você tá aqui no Brasil pra ficar de vez agora? Tô de vez, eu cheguei em dezembro, vou ficar agora. Pretendo ir embora, mas não. Quanto tempo que você tem de Brasil versus Estados Unidos? Eu tenho nem 1/3 da minha vida no Brasil. Eu tenho 9 anos no Brasil. E eu tenho, sei lá, o resto nos Estados Unidos. Mas eu nasci nos Estados Unidos. Ah, você nasceu e começou lá. Meus pais são de lá também. Todo mundo. Só que eu vim pra cá. Tá, mas você veio pra cá com quantos anos? A primeira vez eu tinha 8 anos. E aí... Pô, você já era 100% americana, mas você já era. Não tinha nada de português na tua vida? Nada, eu era bem texana, tinha um sotaquezinho texano, era bem fofo. E os seus pais falaram, vamos pro Brasil? Meu pai foi transferido com a empresa. Aí a gente acabou vindo pro Brasil e, nossa, a nossa vida mudou totalmente, né? Isso é anos 90? Início dos anos 2000. Nossa, o Brasil hoje é um pouco mais popular, mas ainda tem essa imagem de selva, de jungle, né? Total. Imagina só, tipo, no comecinho dos anos 2000, 20 e poucos anos atrás. Nossa, eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, você vai sair na rua, as mulheres vão estar peladas. Falavam umas coisas assim, absurdas. Depende da época do ano, né? Exatamente. Elas não estavam 100% certas. 100% erradas. Elas estavam 1/12, elas estavam certas. Porque em um mês do ano, a gente pode sair quase sem roupa na rua. Quase sem roupa. Mas eu acho que, tipo, a ideia era que era totalmente sem roupa, sabe? E encontrar, a gente vai ter que puxar essa luz aí, tá? Vai entrar um carro. Dá pra entrar de boa? É bom gravar dentro da garagem por causa disso, porque... Aí vai chegando as pessoas, elas passam, ainda bem que ali é a Cissa, que é a minha amiga. Ah, tá. Oi, Cissa. Então, mas aí quanto que você tava certa sobre esse preconceito que você tinha com o Brasil? Preconceito que eu digo, não no sentido negativo, sim, mas no sentido da palavra mesmo. Né? Antes, sim, conceito. Sim. O que você sabia que você estava certa? Assim, o que você imaginou? E no final você falou, olha, é igual eu imaginei. Olha, quando meu pai falou pra gente que a gente ia se mudar pro Brasil, ele me deu 3 coisas. Eu não lembro qual que era a terceira coisa, mas eu lembro que ele me deu um DVD da Ivete Sangalo, um par de Havaianas. Pra você já entender o que era o Brasil. E mais uma coisa, não tô lembrando agora. Mas ele, assim, meio pra fazer uma introdução ao Brasil. Te deu um DVD da Ivete Sangalo, um par de Havaiana e dengue. Não, exatamente. Não, uma coisa assim, sei lá. Um item. Aí, nisso a gente... Não, eu só lembro de ver o show da Ivete Sangalo, cantava tipo poeira, sabe? Poeira. Levantou poeira. E assim, mas eu achava tão feliz, tão alegre, acho que realmente essa impressão sobre o Brasil, assim, acolhedor e alegre, era uma coisa que eu estava certa sobre o Brasil nos meus preconceitos, sabe? Sim. Sim. É uma coisa boa. É uma coisa boa. Acho que, assim, isso de pessoas saírem peladas, não. A não ser, assim, no ápice do carnaval, talvez. Mas, assim, acho que a floresta, acho que a natureza do Brasil é muito maravilhosa. Eu acho que, por exemplo, meu namorado, que é brasileiro, talvez ele não enxerga com os mesmos olhos que eu. Porque eu fico assim, nossa, a cor do verde aqui é tão linda, sabe? Diferente. É muito diferente. Você foi pra Chicago já, né? Fui, Então, você sabe. Você foi bem no inverno. Eu fui pra Chicago e foi -15 a sensação um dia que a gente pegou. Sim, eu morei 5 anos lá. E isso deve ser café pequeno, -15. Sim. Pra quem tá lá, né? E dessa vez que eu fui lá para os Estados Unidos, que eu fui para gravar, né, um filme que a gente fez, eu passei o maior período que eu já passei nos Estados Unidos sem voltar, que foram 22 dias.
Sim. Sempre fui, tipo, 10 dias volta, 2 semanas no máximo volta. Aí eu fiquei 3 semanas inteiras lá. No ápice, não era nem o ápice, era o começo do inverno. Sim. E foi a primeira vez que eu tava lá, que lá pelo final da segunda semana, eu comecei a pensar assim, puta, mano, não dá pra trocar, velho. Não dá pra... Então... Eu entendo que o Brasil é uma merda em um montão de coisa, mano. Total. Um montão. Tipo, nossa, se eu for enumerar, não há números suficientes. Mas, tipo, a maneira como você se sente numa calçada, tomando uma cerveja com a galera de regatinha, o ano inteiro... Total. Saber que essa pessoa que mora em Chicago espera o ano inteiro pra ter um mês disso, tá ligado? Sim, e também no Texas, assim, acho que por mais que... O Texas é meio que o oposto, né? Você fica o ano inteiro dentro do ar-condicionado, dentro de casa. Sim, que e não lá é sai brabo, de casa. né? Lá, É árido, né? Exatamente. Então, assim, acho que a vida no Brasil em comunidade é muito legal, assim. Você vive, você, sei lá, é o porteiro que você conhece, que você cumprimenta todos os dias, é a pessoa da padaria, são aqueles pequenos laços que eu acho que são insubstituíveis. E lá nos Estados Unidos, cada vez você vai no mercado... Obrigado, Cissa! Cada vez que você vai no mercado é uma pessoa diferente. Na academia eles quase não falam com você, assim. Acho que o brasileiro em geral é muito acolhedor, assim. Pois é, eu tava lá no final do ano, né? Estávamos lá dando um rolê em Los Angeles. E a gente tava... A maioria da galera solteira. Então assim, mano, vamos lá pra noite pra ver qual é que é, né? Vamos lá pra noite pra ver qual é que é... Como é que é, né? Flertar aqui, né? Vamos lá pra sentir a vibe. E a gente entrou num lugar assim que a gente olhou e falou assim, cara, qual é o approach aqui? Porque o brasileiro é aberto quando tá num ambiente desse. Total. E o que eu vi lá eram pessoas que eram tipo assim, eu tô com essa pessoa e essa pessoa e eu não vou falar com mais ninguém no rolê inteiro. Total. E essa dificuldade de bond, né? Assim, de todo mundo tá... Eu acho que é a maior diferença, cara. Eu acho que é isso que o gringo gosta quando ele cola aqui. Com certeza. Tipo, logo de cara ele já toma um abraço, 2 beijos na bochecha. Você fala, what the fuck are you, cara? Eu sou o Uber. Tipo, o Uber já te deu 2 beijos, tá ligado? Se pá, você nunca beijou tua mãe no rosto, que você não tem essa intimidade. Exatamente. E o cara já chega e já fala, maluco, é nóis. Exatamente. Eu falo que às vezes eu tenho conversas mais profundas dentro de um Uber aqui do que eu tive já nos Estados Unidos com pessoas que eu namorei, assim. Sim. Então, não é à toa que eu namoro brasileiro hoje. Mas eu acho muito isso de que as pessoas não só fecham o grupo, mas fecham a energia pro outro, né? Acho que o brasileiro tem uma energia muito aberta ao outro. Se você for conversar com qualquer pessoa, ela vai ser legal com você. As pessoas dos Estados Unidos são nice. São tipo assim, ó, hey, nice to meet you. Mas assim, a energia fecha depois, entendeu? Total, porque eu acho que o Brasil também, ele tem um histórico, eu acho que isso é de países de terceiro mundo, né? De pagar muito pau pra americano, né? Sim. Tipo, você vai pra Europa, mano, a Europa caga um troço pros Estados Unidos. Estão pouco se ferrando pra gente. E tão certos. Acha tipo assim, porra, o europeu fala que os Estados Unidos é um país de terceiro mundo rico. É isso, né? E é uma crítica foda, né? Se você for pensar, né? Porque um país rico é um país que não precisa explorar 1 milhão de outros países pra pegar todo tipo de recurso que precisa. Exatamente, exatamente. Né? E assim, é muito difícil quando você faz parte de uma nação, né? Eu sou cidadã só dos Estados Unidos, não tenho minha cidadania brasileira ainda. Mas é muito foda quando você faz parte de um país tão controverso, porque as pessoas acham que porque o seu país faz aquelas coisas que você concorda com aquilo. Imagina se o Brasil tivesse em várias guerras, sabe? Você não consegue defender o seu país. Se você tem o mínimo de senso crítico e empatia, né? Porque o que parece é que se mostra, tipo assim, existe uma propaganda de guerra, né, dos Estados Unidos, que é muito antiga, né, velho? Total. Que, tipo assim, todo mundo cresceu vendo aquelas coisas, né? Todo mundo que é ali da época da guerra, o Disney fazia animações, né, da guerra, antinazismo e tal. Lógico, estava certíssimo, mas ali já nascia a propaganda de guerra. Sim, total. Que instiga o nacionalismo,
né? E nacionalismo é uma parada que eu acho que tá com os dias contados no mundo, saca? Bom, por um lado eu sinto que está crescendo, mas eu também sinto uma resistência crescendo também. Por isso que eu acho que... Porque eu vejo que está crescendo, mas eu acho que isso vai gerar um colapso. Total. E quando gerar esse colapso, numa utopia talvez, haveria um mundo. Não sei também, acho que assim... que chegue esse colapso, sabe? Eu não sei. Eu acho importante você ter orgulho de onde você é. E eu acho que muitas pessoas... Por que você acha importante ter orgulho? Eu acho muito lindo o orgulho que os brasileiros têm. Por exemplo, uma pessoa vai para as Olimpíadas e o pessoal super apoia. A Rebeca Andrade teve um apoio tão lindo, por exemplo, dos brasileiros, sabe? Tô falando que ela não recebeu críticas, imagino que ela tenha recebido várias. Mas, assim... eu sinto que as pessoas, tipo, rally together aqui. As pessoas, tipo, se juntam para apoiar coisas do seu país. Eu acho isso muito bonito. Eu acho, mas aí eu posso ser um pouco polêmico agora, mas eu acho que isso pode ter um pouco a ver com a nossa síndrome de vira-lata. Você acha que tem a ver? De, tipo, nunca conseguir ganhar porra nenhuma porque a gente não faz parte de um certo clube. Igual o Oscar agora. Porra, mano, foi do caralho. Foi do caralho. É um reconhecimento absurdo, máximo, de uma pessoa que dedicou a vida toda dela à arte, né? E o filme é maravilhoso e tem uma bagagem enorme. Isso é indiscutível. Porém, ao mesmo tempo, é nós feliz porque o Playboy da rua chamou a gente pra festa. Interessante, eu não tinha pensado dessa forma. Tipo mas assim, mano, é uma festa dos caras. Dos mesmo velho milionário há décadas, tá ligado? Total. Extremamente fechada, extremamente foda-se os outros países, tanto que tem que ter um prêmio para melhor filme estrangeiro. Sim. Porque não dá pro melhor filme ser um estrangeiro, então vamos separar a categoria. Porque o melhor filme mesmo é nosso. O nosso. E os caras tão certo, porque é uma festinha deles, velho. Total. É um clubinho deles. E aí eu acho que a gente fica super feliz por estar sendo chamado para um clubinho que foda-se, entende? Total. Não, esses dias, eu e o Pedro, a gente foi chamado na cidade dele pra receber um prêmio. E aí você começa a se olhar, né? Tudo que você questiona no outro, você começa a se questionar também. E né, é muito engraçado. Se fosse uma cidade nos Estados Unidos, talvez a gente não teria pensado 2 vezes de aceitar esse prêmio, de ir lá e tal. Claro. A gente ficou assim, será que a gente vai na Câmara de Resende aceitar um prêmio de influência? Exato. E assim... a gente chegou à conclusão de que sim, porque, cara, é a história do Pedro. A história dele é muito legal com essa cidade, a família dele inteira é dessa cidade. E a gente decidiu aceitar porque a cidade me acolheu muito bem. Porra, é o teu clube. Exatamente. Aí faz sentido você dar valor. Exato. Agora, tipo, a gente foi chamado pra um clube onde só vai branco de smoking. E de vez em quando eles botam lá, tipo, um preto estrategicamente pra fazer uma propaganda de que, olha só... Agora um coreano ganhou. Exatamente. Entende? Tá vendo? A gente dá uma migalha pro resto do mundo. Então, eu acho que, tipo, esse papo de ter orgulho de onde você veio, eu não... Você não acha? Assim, eu acho que a cultura brasileira é uma coisa que se deve ter orgulho. Você não acha? Eu acho que você deve ter orgulho a partir do momento que você se sente atuante pra que aquilo continue. Nossa, aí você falou bem. Sacou? Total. Porque, tipo, senão que mérito você tem? Eu tenho orgulho de ser carioca, porque olha só a nossa natureza. Você fez alguma coisa dessa? Sim. Ou você joga lixo na praia? Tá Se ligado? não é só defensivo, né? Se não é só ego. Exatamente. Nossa, falou muito bem, eu também acho. E aí o nacionalismo entra como um time. Que é tipo, eu tô orgulho eu contra do o meu outro país, porque o meu país... o seu país, você acha que tem praia? Você não viu o meu país. Sabe? Sendo assim, nem tudo é uma competição. Pode ter uma praia bonita lá e aqui. E aí é um paulista falando pra um nova-iorquino: as praias daqui é uma merda, as praias do Brasil são as melhores. Aí ele chega no Brasil, aí o cara do Nordeste fala pro cara de São Paulo: a sua praia é uma bosta, a minha é melhor. Exatamente. Aí chega um cara de Noronha e fala pro cara da Bahia: as suas praias é uma merda, a nossa praia é a melhor. Total. Então toda essa divisãozinha tem a ver com um eguinho de bairrismo. E você não tem que colocar o outro pra baixo pra você se elevar. Se você é bom mesmo, Uhum. você não precisa pisar no outro. E ficar comparando também. É, exatamente. Mas aí, tipo, é isso que eu pergunto, sabe? Tipo assim, que mérito você tem de nascer no lugar que você nasceu pra poder ter orgulho disso? Pra poder ter orgulho. Sacou? Sim. Tipo,
porra, eu moro no Brasil, que é um país que tem uma cultura de resistência. Sim. É um país que tem a arte como resistência em vários pontos históricos. E se hoje eu sou um artista que se posiciona a favor disso, então eu posso talvez pleitear, ter algum orgulho de fazer Total. parte disso. Mas você não acha que apoiar também faz parte da arte? Mas apoiar quem chega lá na Olimpíada é fácil, velho. Exatamente. Quando já teve sucesso. Porra, tá passando em 5 canais ao mesmo tempo. É. Todo mundo tá postando ali no Instagram. Aí você apoia, porra. Por que eu vou apoiar? Porque a Bri apoiou. Exatamente. Porra, ela apoiou, essa mina é legal mesmo. E agora, essa filha da puta que pegou uma vara e subiu 9 metros de altura, Ninguém apoia. ficou 16 anos fazendo essa porra sem ninguém olhar, tá ligado? Sim, total. E aí você chega lá, isso aqui pro Brasil inteiro. Se eu ganhasse uma medalha, eu ia falar, isso aqui é pra mim, pro meu pai e pro meu treinador, que foi só eles. Mas o Brasil não tem nada a ver com isso aqui, tá, gente? Mas aí isso não acaba sendo um pouco individualista? Mas é individualista quando um país não faz nada por você, entende? Sim. Mas você acha mesmo que o país não faria nada? Assim, tipo, até o sofrimento que você passou no seu país, por exemplo, o sofrimento que eu passei no meu próprio país. Isso me deixou uma pessoa muito melhor. Eu sou uma pessoa melhor também por causa disso. Sim, só que aí você tá vendo mérito num sofrimento que às vezes é um sofrimento que vem em decorrência de decisões erradas sendo tomadas há milhares de anos. Sim. Que geram um sistema bosta agora. Sim. Tipo assim, porra, eu amo a Olimpíadas, tá? Mas o que as pessoas estão fazendo para as pessoas poderem treinar, tá ligado? Total. Tipo, tem... Nos Estados Unidos é diferente isso. Não, isso é na escola tem. Mano, você joga bem basquete, vai pra Harvard, caralho. Total. Por quê? Porque eu quero ter um cara pica na minha faculdade, tendo uma vida boa, educação, e que ele jogue pra caralho. Sim. Nos drafts lá, porra, o time que ficou em último escolhe primeiro os próximos jogadores pra ter a chance de pegar o melhor e na próxima temporada tá lá na frente. Então você entende já que existe todo um sistema pensado que aqui também não tem, tá ligado? Tipo, é um monte de gente se fudendo. E aí chega na Olimpíada e você fala, nossa, eu tenho orgulho do Brasil. E os outros 4 anos que os malucos tá lá usando a mesma, sei lá, sapatilha que usava 5 anos, nem serve mais. Eu acho que agora as empresas estão notando o financeiro, quão bem que faz. Tem que ser, né? Você tem que apoiar. Fazer... Mas muita gente, assim, quando eu me mudei pro Brasil, né? Quando eu tomei essa decisão, quando nós tomamos essa decisão de voltar pro Brasil, muita gente ficou assim, por que você voltaria pro Brasil? Então, e a maioria das pessoas eram brasileiras, porque lá nos Estados Unidos as pessoas ficavam assim, pode ir embora mesmo. Eu acompanhei quando vocês estavam se mudando pra cá, e foi bem na época que eu fui pra lá. Então foi muito assim, eu cheguei em Chicago, você estava vindo pra cá na semana. E aí eu vi as pessoas falando, pô, mas por que você tá indo embora? Não sei o quê. E todo mundo questionando, daqui a pouco você vai querer voltar. Quando você chegar aqui, você vai desistir. Total. E eu acho que assim, é porque, tudo bem, acho que as pessoas sempre acham que a grama do vizinho tá mais verde, sabe? E é muito engraçado, porque nos Estados Unidos as pessoas estavam assim, nossa, fez bem de sair desse país que tá um lixo. E assim, o Brasil assim, não vem pra esse país porque tá um lixo, entendeu? Acho que assim... Tirando a galera que mora na Noruega, todo mundo acha que tá um lixo, né? Exatamente. Não sei, talvez na Noruega também ache, você não porque acha? Na Noruega a turma se mata pra caralho. Exatamente. Então assim, a questão é, quais são os seus valores, o que você quer pra sua vida? Eu quero isso que você tinha falado antes, de, tipo, cara, a sensação, você sabe a diferença da sensação. Foi isso que te fez mais querer vir pra cá? Sim, com certeza. Eu tava querendo voltar pro Brasil há muito tempo. Desde que eu saí do Brasil, quando eu tinha 16, quase 17 anos. É que você ficou ali a adolescência toda aqui, né? Sim, eu acho que eu fui me entender como gente no Brasil. Então, Sim. Nos Estados Unidos eu me sentia meio fora do lugar, porque eu não era brasileira pra falar que eu era brasileira, né? Tipo, eu não tenho sotaque no meu inglês brasileiro. Os brasileiros achavam que eu era muito americana, os americanos achavam que eu era muito brasileira. Sim. Então, assim, eu não sentia que eu encaixava, a não ser, talvez, dentro da comunidade brasileira nos Estados Unidos. E aí, agora que eu cheguei aqui, cara, eu me sinto em casa, real. Eu tô realmente me sentindo em casa. Pô, é irado isso, né? Muito Porque bom. é 1/3 só da sua vida que você passou aqui e você já se sente em casa já. Total. E minha família ficou pra trás, né? Você vota lá nos Estados Unidos? Se eu voto? É? Voto. Então você vai me explicar essa porra. Como é que funciona essa porra? A gente Ninguém tem entende. o colégio eleitoral, né? Tá, o colégio eleitoral é uma região. Não, Isso? o colégio eleitoral é um grupo de pessoas. Tá. Então é o seguinte, cada estado tem
tantos garantidos no colégio eleitoral. Tantos votantes, é isso? Votantes. Então, assim, quando você vota como cidadão, você está votando, você está sugerindo que o colégio eleitoral vote de certa forma. Então, por exemplo, se eu voto num candidato, aquela pessoa representante do meu estado no colégio eleitoral pode decidir ou não votar para a pessoa para quem eu votei, entendeu? Entendi. Então, assim, o voto é bem direto, bem direto. É um pouco, tipo, desmotivador, sabe? Sim, tipo, uma galera vai falar, a maioria acha que é esse cara. Aí esse cara vai ser indicado pro colégio, é isso? A gente não sabe, tipo, o cidadão não tem muito contato com as pessoas que são do colégio eleitoral. Tipo, você não vai falar assim, eu votei no John Smith, que ele vai votar no presidente que eu quero, entendeu? Você não sabe quem é o cara. Então você tá só falando assim, ei, colégio eleitoral, eu quero que você vote nessa pessoa, entendeu? Caraca, mas aí é uma grande bosta, né? E aí depende também, porque, por exemplo, o estado da Califórnia é o maior estado, mais populoso, então é por população. E eles têm mais votos no colégio eleitoral. Só que, por exemplo, Wyoming, que é um estado que por população é minúsculo, tem o mesmo peso que... Eles têm, tipo, acho que são 3 pessoas no colégio eleitoral. Então, eles têm um peso grande também. Isso é legal para pessoas do interior, porque as pessoas do interior não são englobados pela pessoa da cidade, entendeu? Então, assim, eles também têm um certo peso no voto, que é legal para as pessoas, só que também acaba não sendo por maioria. E a turma nunca pensou em trocar isso? Pensam direto, tem muitas pessoas que falam sobre isso, mas que, tipo, convém assim, a alguns, entendeu? O do Brasil é muito doido, velho. Tipo assim, 8 horas já mostra quem ganhou. Que porra é essa, tá ligado? Tipo, 8-2 tá lá, já fulano foi eleito. Eu fico chocada quando tem, tipo, revoto, não sei como chama. Nos Estados Unidos? Não, quando vota 2 vezes. Tipo, você vota e aí depois vota de novo, porque é o empate. Tipo no segundo turno. Total. É o empate, assim, não sei. É que existe, tipo assim, né? Pra você ser eleito no primeiro turno, você tem que ter pelo menos a metade mais um. E no segundo turno é diferente? Aí no segundo turno é pela maioria, que automaticamente vai ser pelo menos a metade mais um. Entende? Entendi. Então no primeiro turno tem 6 candidatos. Não adianta você conseguir 40%. Você tem que conseguir 51%, 50,01%. Mas você não sente que isso também, tipo, a cidade predomina? Depende, né? Porque a maioria das pessoas no Brasil moram em cidade. A maior densidade do Brasil, eu acho que é nas capitais. Mas aí de certa forma é a maioria das pessoas, né? Sim. Tipo, é o que vai fazer mais bem pra maioria das pessoas. Porque acredito que o lugar que exige mais medidas e recursos de administração é o lugar que tem mais gente. Total, concordo. Né? Mas não quer... então, eu acho que tem coisas boas e ruins sobre o colégio eleitoral. Acho que é mais ruim do que bom, na minha opinião, mas o que sempre foi acontece, assim, né? Sempre foi assim. Então as pessoas chegam a não questionar muito. Mano, os caras mandam voto pelo correio. Eu falo, what the fuck? Sim. Eu já mandei pelo correio durante a pandemia. Os ballots, né? E quando você chega, né, na hora de votar, você até vota, tipo, num iPad grande, em Chicago, pelo menos. Eu votei num iPad gigante. E aí ele imprime o seu ballot e você coloca dentro de um negócio. Fisicamente você coloca. É muito legal. Assim, é legal o processo. Eu nunca votei aqui no Brasil, não sei como é. Tipo, só colocar uma senha, é isso? Não, aqui no Brasil, assim, você chega numa salinha, você tem o seu título eleitoral, né? E aí você já vai saber pelo título em qual escola que você vota. E sempre é em escola, né? Então você vai ali no colégio aqui, perto aqui, você vai chegar lá e o seu nome já vai estar numa porta. Você não pode votar em qualquer lugar, assim? Não. Então, se você estiver viajando, você não pode viajar naquela época. Existe uma coisa que chama voto em trânsito, que você justifica a sua viagem antes e aí você consegue votar num colégio eleitoral especificado já. Entendi. Num colégio já especificado. Ou então, você não conseguiu votar, você vai lá e paga uma multa de R$5, sei lá. E aí tá tudo bem pra você votar na próxima. E aí você vai entrar nessa sala, tem um mesário, que é um cara que vai conferir se você é você mesmo. Você vai botar o teu dedo lá no... biometria. É biometria. E aí você chega num computadorzinho que parece que foi feito assim em 1980, que tem uma telinha e aí tem os botãozinhos, você vai apertar ali 13, confirma. Pli, pli, plum. Mas você tem que decorar o número de todo mundo? E eu já te dei a dica já de como votar na próxima. Mas você tem que você saber? Tem que ir você pode ir com a colinha, né? Você
Você pode anotar os números, mas você não pode filmar, você não pode Mas e entrar se com o você não celular. lembrar, se você não levar a colinha? Aí você se fudeu. Se ferrou. Porque você não pode chegar pra pessoa e falar, por favor, qual que é o número de fulano? Você não pode, porque ninguém ali pode Saber te o seu dizer. voto. É. Gente, Então você tem por isso que que- fica 2775. Fica o tempo inteiro, é. Caraca, agora É. que eu tô entendendo isso. Fica o tempo inteiro falando o número, o tempo inteiro falando o número. Porque você tem que Pra chegar lá e apertar o martelar número na da cabeça pessoa. da pessoa. Aham. E é ruim mesmo, ainda Mas mais... e quando for vereador? Você não lembra o número do seu vereador? Você tem que anotar tudo. Você anota. Nossa. Aí você anota num papelzinho, porque não pode pegar o celular na hora. Aham. Se você precisar ali, eles te dão uma canetinha. Mas é muito rápido. É tipo assim, você fica 5 segundos na frente da urna. E todo mundo vota no mesmo dia. É. É, lá a gente vota, tipo, tem um mês de pre-voting. Tipo, É, você então. pode votar antes, É, muito então, antes. isso é muito doido. Eu Aqui não, votei. aqui é tipo... Começa às 6 da manhã, já tem gente, um monte de velho na frente já esperando, que eles querem votar logo. Aí já chega todo mundo, 8 horas da noite, já tem o resultado já. Caraca, isso é muito legal. Mas é feriado também aqui. Não, é sempre num domingo. Ah, tá. Então, porque lá a gente... Como as pessoas trabalham, assim, qualquer hora, assim, também... Aham. Aí você... É, sempre num domingo e, tipo, nesse dia a pessoa trabalha, ela pode sair pra votar e voltar pela lei. Ah, legal. Sacou? Entendi. Então, porra, é muito ágil. Pra quem é ansioso, puta, o bagulho é muito bom. né? Nossa. E comigo, essa última eleição, gente, fiquei ansiosa, assim, de pensar também, porque era meses. Você vota e só... Não meses, mas tipo um mês. Aham. Você vota e você não sabe o resultado. E fica naquela você ainda não tensão, sabe né? se aquele cara... Se o colégio eleitoral, tipo... Acho que Chicago tem 11, não lembro. É, não, Chicago. Illinois tem 11, acredito. Mas você não sabe se aquela pessoa... Tipo, se eles vão votar a favor do que você votou ou não, tá ligado? Nossa, isso pra mim não faz o menor sentido, cara. É. Porque aqui é uma maneira mais direta, né? Teoricamente, Tipo, é é porque muito doido a que massa... aqui você vê o número de votos, né? Aqui você olha assim, ó, o presidente foi eleito com 27.333.912 votos. Uhum. Aí você olha e você fala, olha, se não fosse eu era 11, o meu tá ali, Não, ó. isso tá... é muito legal. Isso deve ser, sei lá, pra vocês saberem. É interessante. Sentirem que você fez parte de algo, Aham, sabe? sim. Eu não sinto isso. Teve a várias gente- eleições, aqui assim. A gente escolhe muito rápido o bosta que a gente vai por lá, entendeu? É, Lá vocês demoram mais pra escolher o bosta. ou a gente deixa outro escolher porque aí não é culpa nossa, tá ligado? Sim, fala, olha, eu queria o outro. A gente tava falando esses dias sobre palavras em inglês que poderiam ser nomes em português. Palavras em inglês. Então a gente veio, ó, kidney. Que é rim, kidney. Kidney, nossa, Aham. Kidney, O Kidney, kidney. é muito. O Pedro falou o forget. Ah, eu fui lá no forget ontem. Aham, o Forgetinho. Eu vamos acho que no é tipo o Forgetinho? sobrenome. O Gabriel Forget. Gabriel Forget. Não é? Nossa, Kidney Forget. Kidney Forget. Aí a gente pensou em lazy, tipo, preguiçoso. É que Lazy tem, então Lazy é um caminho. É, exatamente, do lado. rapidinho. É. Nossa, a gente tava pensando, brisando nisso outro dia. Muito engraçado. Que mais? É, bom, eu tenho. A minha mãe, o oposto disso, na verdade, né? Do português, que seriam nomes em inglês. Tem 2 pessoas da minha família. A minha mãe se chama Linda. 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 A minha irmã chama Molly. M-O-L-L-Y, né? Não é Molly, tipo molengo. Mas tadinha, né? Se realmente. Minha mãe não pensou nisso antes de vir pro Brasil, é né? difícil, né? Tipo assim, poxa, deixa eu encontrar um nome que em qualquer país não vai ter nenhum significado. Total. Por exemplo, aqui no Brasil tem um carro que se chama Besta. Besta. É. Caraca. É um furgão de levar criança pra escola. Caraca. Besta. Ah, mas é uma besta mesmo, né? Tem um outro que chama Xana. Que isso? Uhum. Não teve uma novela, Xana? Novela? Não era Xena, não era... Xena. Ah, tá. Xena é a princesa guerreira. É, isso aí. Mas Xena e Xana também tá ali do lado, exatamente. né? Não, a nossa cachorra, quando a gente se mudou pro Brasil, a gente trouxe uma cachorra, uma Golden, com a gente dos Estados Unidos, né? E o nome dela era Mia. Tipo, uma cachorra que se chama Mia. Ah, eu gosto. É engraçado, mas a gente não pensou em ser Você fala engraçado. Mia, ela late. Você É, fala, ela- pô, tá tudo errado aqui, né? Caraca, eu mandei você fazer outra coisa. Mas continua Mia. É, exatamente, continua Mia aqui. É, Então, o porque pessoal ela não tem fica nada a ver assim, com "Nossa". isso também. Tipo assim, Exatamente. gente, eu não vou mudar o meu nome, porque vocês resolveram mudar de país. Exato. Foda-se, eu continuo Mia e só atendo em inglês. Aí eu mudei de nome. No Brasil eu sou Brigitte, né? Meu nome é Bridget. Mas Brigitte é bem fácil de brasileiro pegar. É, exatamente. Então, assim, o tempo inteiro, quando eu morava no Brasil, na chamada eu era Brigitte, entendeu? Aham. Porque eu não vou ficar assim, Bridget. Não, Brigitte, imagina. Não. Eu sou Patrick, né? Aham. Aí tem lugar ainda que eu vou e a pessoa olha e fala, Patrick?
Olha. Eu falo, não, Patrick. É Patrick Mas mesmo. obrigado Brasil, por ter a preocupação, né? Patrick. E aí, quando eu tô nos Estados Unidos e alguém me pergunta o meu nome, eu moro no Brasil, papá, qual é o seu nome? Aí eu falo, Patrick. Você mora no Brasil? Seu nome é Patrick. O seu nome é Patrick? Aí eu falo aquilo lá, eles falam Patrick. Eles, Patrick. Ai, gente, mas Patrick. o sotaque é muito fofo isso, né? Porque o I a gente usa nos Estados Unidos pra coisas fofas, tipo cutie, sabe? É tipo então o pra dar sotaque um brasileiro assim, né? é tão fofo pra gente por causa disso. Porque Mas tipo, é você porque pode a falar gente- Brigitte, é tão fofo. Articula mais, né, a gente? Eu total. acho que a gente deve ter, não sei, posso estar falando besteira, mas eu sinto que a gente tem mais derivações de palavras Total. do que lá, sabe? Até o in, o ão, sabe? Isso, mas eu acho que o brasileiro é muito criativo com a língua também. Sim. Tantas metáforas, tantas coisas que as pessoas falam. O que eu tava falando outro dia? Alguém falou assim pra mim, tem muito pano pra essa manga. Isso, E vai eu dar fiquei muito pano assim, pra manga. Vai dar muito pano pra manga. Isso ainda vai dar muito pano pra manga. E eu fiquei olhando pra ela, pensando numa pessoa segurando uma manga com um E pano. era essa manga. Mas eu tava, tipo, tão confusa. Uau. Ela viu a minha cara de, tipo, puzzle. Tipo, o que tá acontecendo, assim? Mas direto, assim, ainda tem essas coisas que eu descubro sobre a cultura brasileira. Mas eu acho que o brasileiro é muito engraçado por isso também. Tipo, cada hora as pessoas inventam uma coisa. Apelidos no Brasil, gente. Apelido é maravilhoso. É né? maravilhoso. Eu passei muito tempo sendo chamado de Dura. Por causa da minha irmã, que chama Molly. Eu era Dura. Nós somos gêmeas. Olha que maravilha. Então ela era Molly e eu era Dura. Mas eu lembro que meu irmão tinha um amigo que, por muitos anos, ele era o cara novo na escola, mas ele era, tipo, há 5 anos o cara novo. Tinha muitas outras pessoas. Mas assim, o brasileiro é muito criativo, né? Sim. Com apelidos. E eu acho que a gente se socializa através do bullying também, É verdade. através da zoeira. Tipo, é um leve bullying. Né? É Eu acho que um light, é um bullying light. Você ainda é amigo daquela pessoa. Sim. Nos Estados Unidos o bullying é assim, ó. Eu te Exato. odeio. E é muito doido isso, né? Que a gente vê as representações nos filmes, saca? Mas é verdade. Tipo, do tanto que a pessoa é aquela caricatura do bullying mesmo, né? Aquela caricatura de o cara passa, derruba as coisas, aí tapão na cabeça e todo mundo ridiculariza, inventa uma mentira pra escola inteira acreditar. E tipo, é assim mesmo. Então, eu voltei para os Estados Unidos durante o high school, né? Fiz 1 ano e meio de high school depois, quando eu voltei para os Estados Unidos. E eu achava que era mentira. Mas aí, o primeiro dia que eu voltei, eu falei, eu vou sentar aqui para tentar fazer amizade. E uma menina me olhou e falou assim, Sarah sits there. Tipo, a Sarah senta aí. And I don't want you to get comfortable. Eu não quero que você fique confortável. Não quero que você já se sinta muito em casa. Exatamente. Imagina. Eu fiquei tipo, caraca, realmente é assim. Realmente. E tem, sabe, o jogador de futebol é todo garanhão. Ele é Com exatamente aquela assim. jaqueta escrito P aqui assim, né? Líder de torcida. Usa todo dia essa jaqueta, tá? E a líder de torcida sabe, tipo, aquela namora o cara. Exatamente Mais assim. popular, né? Mas A pessoa mais exatamente assim. popular. Eu fiquei chocada de ver, assim. Mas tem umas pessoas legais também, sabe? Você acaba encontrando as pessoas que são meio que contra essa onda. Pelo amor toda. de Deus, tem que ter, né? Exatamente. Porque senão fudeu. Mas você no meio os seus amigos lá, você tem contato com eles ainda? Dos Estados Unidos? É? Tenho. Eu me Não, que você acabou de vir também. Mas eu me enturmei muito com os latinos lá, né? Porque no Texas, onde eu voltei direto pro Texas, de São Paulo, né? E as pessoas do Texas não queriam muito... Eles já tinham os amigos dele, que nem você falou, a energia é fechada pros outros. Mas os latinos eram muito mais abertos lá. Então eu acabei fazendo muito mais amizade com pessoas. Aprendi espanhol, inclusive, assim. Nossa, agora eu falo espanhol porque eu fiquei anos praticando. Meu, deve ser uma merda você ter que administrar um país que todo mundo quer entrar nele de qualquer jeito, né? Deve ser difícil pra quem governa, né? Deve ser muito difícil. Imagina, tipo assim, o tempo todo, por terra, por ar, por água, gente tentando entrar no seu país. Sim. Isso também deve ser uma merda, tá ligado? Tipo, não justifica um monte de ações escrotas que os caras fazem. De maneira nenhuma. Mas eu tô pensando numa maneira, tipo assim, pô, no Brasil já vem bastante refugiado, né? Sim. E tudo. Eu acho que o Brasil, de uma certa forma, eu acredito que receba bem. Sim. Eu tô aqui... Que você não chega a ser uma refugiada. Não sou refugiada. Mas, assim, tem muitos imigrantes que vêm pro Brasil e, assim, uma diferença, por exemplo, quando eu entrei no país, a pergunta que me fizeram quando eu cheguei do aeroporto, porque eu passei pela imigração, foi assim, tá aqui pra conhecer açaí, farofa, né?
Você, quando vai para os Estados Unidos, que pergunta que eles fazem pra você? Eles querem saber. How long you staying here? How much money do you have in your bank account? Tipo assim, quanto tempo que tu pensa em ficar aqui, irmão? Total. Né? Não, a pergunta que fizeram pra mim foi isso. Nossa, nos Estados Unidos, e principalmente em Nova York, pra você entrar... Puta, é muito tenso, é muito chato ali o jeito, né? E aí de lá, a gente foi pra Toronto. Nossa, você chega lá, os caras... Quanto tempo você vai ficar aqui? Você fala 2 dias só, bobo, fica mais. Não, fica aqui. Fica lá em casa. Não dá nem tempo. Tipo, mano, parece que o Canadá é um grande mineiro, entendeu? Total. Tipo, e só tem velho pra caralho. Então eles veem um jovem ficando falando: tá entrando jovem, hein? Vai transar, hein? Vai transar, vai dar gente aqui pro Canadá. O Canadá, tem 9 pessoas só no Canadá, o resto é turista. Os Estados Unidos, eles são muito firmes, assim. Eu já entrei né, com o meu namorado junto, a gente foi pro México e voltou. E as perguntas que eles estavam fazendo, assim, bem intenso, assim. Tipo assim, acha que você tá levando droga, acha que você tá indo lá pra... Eles presumem que você não é uma pessoa boa já, né? Tipo, a presunção é essa. No Canadá, não sei, eu nunca fui pro Canadá, mas... Nossa, o Canadá... Morava ali do lado. No Canadá eu vi uma das coisas mais absurdas da minha vida. Do lado do metrô tinha uma banquinha cheia de frutas. Bananas, peras, maçãs. E um pote de dinheiro. E tava escrito, leave a coin, take a fruit. Tipo assim, deixa uma moeda e leve uma fruta. E tipo assim, não tem uma moeda... Precisa de uma fruta? Pode pegar. Leve a fruta e amanhã deixe 2 moedas. Tá escrito assim. Caraca. Todo mundo passando, pega uma banana, bota $1 lá dentro. Eu vi gente pegando troco, colocando uma nota e pegando o troco de volta. E deixando... E o bagulho funcionando assim, ó. Eu já vi nossa, isso. coloca essa banca aqui do lado aqui, da Praça da Sé, a galera leva a banca, a mesa. Porque, tipo, é país de fudido. É país que sempre todo mundo tomou tudo. Exatamente. Então, assim... Tem essa malandragem no Brasil, assim, o jeitinho brasileiro, mas é porque, cara, você é mata-mata, entendeu? Então, aqui é um país que ele foi roubado desde o primeiro momento, né? Exato, do primeiro contato com Desde o primeiro europeus. contato com a civilização, que não é uma verdade. Aqui era muito civilizado. Total. Antes do europeu chegar, né? Mas o primeiro contato dos caras com o Brasil foi pra roubar já. Exato. Nos Estados Unidos não, no caso. Estados Unidos eles já estavam indo pra morar, né? Então, já era outra vibe. Outra vibe completamente. É uma colonização, não é uma exploração. Exatamente. Né? Aqui foi colonizado de uma forma exploratória pra caralho. Total. Pô, a gente começou a levar tudo que era de bom daqui pra Portugal. O pessoal começou... E quando eu digo a gente, porque eu acho que eu sou mais português do que brasileiro no meu sangue. Sim, né? total. Então, tipo assim, quando a pessoa fala, devolve o nosso ouro. Peraí. Mas se eu sou descendente de português... de espanhol e de italiano e de... Eu também, minha família de alguma maneira... Meus antepassados lá atrás também levaram um ourinho. É foda isso, eu tenho família... A minha família, tipo, a minha... Como que chama? Ancestralidade. Sim. É muito misturada, né? Mas, assim, muitos tipos de colonizers. Sim, vários lugares do mundo foram para os Estados Unidos. Né? E, assim, a minha avó... Ela nasceu na República Dominicana. Mas você acha que assim, ela era neta de espanhóis na República Dominicana. Sim. Você acha que eles não exploraram? Todo Entendeu? mundo. Aí nas Bahamas, meu avô é das Bahamas. Ele é neto, sabe, de tipo, europeus que foram chegaram lá pra fazer alguma coisa difícil. exploratória, sacou? Exatamente. Então, tá tudo meio que amarrado. Eu acho muito engraçado quando uma pessoa loira de olho azul tá falando português, devolva nosso ouro. Não, peraí, loiro. Não, loiro, o ouro não é teu, não. É querer se tirar também, né? Tirar a responsabilidade histórica né? Que existe, porra. Não adianta você falar que não existe, cara. Claro que existe. Tu tem que ser muito cabeça fechada pra não conseguir entender que você é fruto de um monte de coisas que aconteceram antes e essas coisas te levaram ou pra um privilégio ou pra um setback, só pra um... Eu me sinto muito responsável vindo pro Brasil agora de meio que fazer isso de uma forma muito respeitosa. Porque, querendo ou não, eu sou de um país... Tipo, se você for pensar atualmente, né, nesse jogo de poder, né, entre países, eu venho de um país que tem muito poder. E eu sinto que eu tenho que ser muito responsável com o jeito que eu falo sobre o Brasil, o jeito que eu falo sobre o meu país, o jeito que eu... me refiro ao Brasil, sabe? Então, não sei, hoje em dia
Assim, tem muita gente que nem eu te falei, né? Nisso que fala assim, os Estados Unidos é tão melhor, nananã. E também eu não usar o Brasil. Acho que tem muitos gringos hoje em dia que usam o Brasil pelo hype. Já viu, sim, né? Claro. Então, assim, e pegam e depois voltam pro país deles, entendeu? Tipo assim, eu amo o Brasil, mas eu amo o Brasil de longe. Entendeu? A galera fala, olha só o Bruno Mars, ele ama o Brasil, ele ama o Brasil. Mano, amanhã ele vai fazer um vídeo igual em Bangladesh. Exatamente. Falando que ele ama Bangladesh, vai fazer um vídeo andando nas ruas de Bangladesh. Eu já... Ele gosta mesmo? Fala pra ele comprar uma casa aqui em Mongaguá e vir aqui passar as férias. Exatamente. Você acha que ele viria? É fácil gostar do Brasil e ir no Copacabana Palace ficar na cobertura por 3 dias. Todo mundo te amando, você ficou com uma mão de mulher gata aqui. I love Brazil. Não, Brasil loves you e você gosta muito disso. Você gosta do amor que o Brasil te dá. Então, é exatamente isso. Eu sinto que eu tenho pensado muito em jeitos que eu quero retribuir ao Brasil pelo amor que tem me dado. Tô conversando com algumas ONGs e tal, que fazem, tipo, exatamente, ensino de línguas. Porque, querendo ou não, brasileiro que fala inglês ganha muito mais, né? Sim, claro. Você fala inglês, né? Falo. E como você aprendeu inglês? Em São Caetano do Sul, onde eu nasci e fui criado, tem uma escola de inglês pública do município. Caraca. E aí, quando eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, 10 anos por aí, minha mãe me matriculou e depois matriculou meu irmão também. E aí, o curso foram 7 anos, indo 2 vezes por semana. E aí eu ia lá, odiava todo ano, eu falava, não vou mais. Minha mãe falava, você vai, eu não vou mais. Eu acho que vocês não vão parar. E aí vieram intercambistas, na época eu ia na igreja, né? Vieram intercambistas do Kentucky. E eu consegui desenrolar com todo mundo muito bem. Eu não sabia que eu já sabia falar inglês. O sotaque do Kentucky também não é fácil. Mas eles pegavam leve, né? Eles falavam devagar com a gente e tudo, mas... naquela hora eu descobri que eu sabia falar inglês. Porra, que legal. Tipo, na hora que chegou o pessoal... quem vai ser o intérprete? Fulano, ciclano. Fiquei quieto. Quando a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com a galera, eu falei, eita porra, eu falo inglês, sabe? E ali eu já tava lá no 4º ano do inglês ali fazendo. Eu já sabia falar, assim. Que da hora. E aí meus pais insistiram pra caralho e a escola era de graça, então, tipo, se saísse, você não ia voltar nunca mais. Tá. E aí eu aprendi desse jeito. E aí depois o meu primeiro emprego, aqui no Brasil, falando em falar inglês pra trabalhar, né? Foi uma empresa de cobrança internacional. Caraca. Que eu ligava para os Estados Unidos fingindo ser americano para cobrar uma dívida do seu vizinho lá do Texas. Com certeza eu liguei pro seu bairro. Nossa. Sacou? E eu ligava, a pessoa atendia e eu falava, oi, aquele número que as pessoas ignoram, que tratam mal pra caramba. Total. E aí falava com a pessoa, falava, você é fulano? Sim, o seu Social Security Number é esse? É esse número. Então tá, eu sou fulano, eu tô representando essa dívida aqui, o senhor tem que pagar $18 mil. Caraca, tudo coisa de ter ido no médico e não pagar. Não era, muita coisa era isso. Tipo, o cara falava, olha, minha mulher ficou doente, a gente teve uma conta que a gente não conseguiu pagar. E aí era sempre uma história. E aí eu tinha que entender muito bem o que a pessoa tava falando, conseguir conversar com ela pra poder negociar, sacou? Caraca. Então esse foi meu primeiro emprego. Nossa. Foram 4 anos que eu fiquei lá. Caraca, então você falou direto. Todos os dias era... Só falava inglês no trabalho? Era, só inglês. Era todo dia ligando, deixando mensagem. Caraca. Hello, Bridget. This is Patrick from Credigy Services Corporation. I have a very important business matter to discuss with you. So if you can reach me between 8 and 4 p.m. Eastern Standard Time, I'm gonna leave you my number. It's 1-866-990-9972, extension 541. Okay? É esse número mesmo? Mandou bem, hein? Então, essa é uma mensagem para o senhor José. Tenho uma mensagem muito importante acerca de finanças. Pode me chamar em 866-990-9972. Você falava espanhol também? Para negociar, falava. Ai, sim. E aí eu ganhava 5% de tudo que eu conseguia cobrar. Mentira. Teve um mês que eu lembro que eu tinha 20 anos. Teve um mês que eu ganhei $3 mil. Tá bom demais, né? Brasil? Que pariu! Caraca, tipo, eu falei, e você tava morando no interior céu, ainda? Eu sou milionário, eu pensei. Morava em São Caetano, aí vinha pra São Paulo todos os dias, 1 hora de ônibus e voltava. E ali, tipo assim, aí eu soltei o inglês mesmo ali. Aí eu fiquei tranquilo de fazer. Mas quando eu fui fazer piada em inglês agora no final do ano, que aí foi... Aliás, vou te mandar o link pra você assistir o filme. Eu quero ver! Aí foi
foi tenso, assim. Parecia a primeira vez de tudo. Porque também tem umas coisinhas, por exemplo, eu indo no stand-up brasileiro, muitas vezes eu não pego aquela piada interna. E assim, por exemplo, eu já... Tipo, dá pano pra manga. Você vai falar, what? Né? Que Aí tá ele faz acontecendo? um trocadilho com isso. Eu não ia entender. E tem muitas coisas dessas, quando vem ao humor, esses trocadilhos. Cara, eu respeito muito que você fez uma coisa em inglês, porque não é fácil, não. Não, mas não foi fácil. Foi aterrorizante no começo, assim. Total. Muitos shows que, tipo... E eram shows... Eu cavei muitos shows, então muitos shows não tinha nada de plateia. Era show que eu conseguia fazer. Show ruim, show que ia só gente ruim. Então você chegava no show, tinha 8 pessoas, na plateia 5. E você não tinha a menor ideia se aquilo ia ter um impacto quando você fosse fazer pra plateia de verdade. Caraca. Você ia saber quando tivesse 100 pessoas te vendo. Começando do zero, assim. Do zero, total. Que legal. Do zero. Você tem intenção de fazer shows maiores lá? Assim, é um sonho teu? Eu né? tenho intenção de, tipo, conseguir cavar uma situação onde eu pudesse ir lá uma vez por ano pra fazer isso. Pô, se quiser uma ajuda aí treinando umas piadas, você me fala. Mano, seria ótimo. Caraca, seria ótimo. muito bom. Mesmo porque os poucos amigos gringos que eu tenho, eu já cansei eles já com as minhas piadas. Já sabem as suas 5 piadas. Mas é muito interessante esse negócio de você ir pegando as expressões Total. que você não conhece e listar elas todas. Eu acho que isso dá até um livro legal. Caraca, sabe? real. Tipo, tem umas... Por exemplo, eu tava numa feira de antiguidades ontem e aí eu vi um artefato que ele tava vendendo, que era um cachorrinho de metal, aquele cachorrinho salsichinha, feito de metal, e a parte das costas dele era afiada, era tipo assim, era quase uma lâmina, só que sem corte, mas era pontudo. E eu fiquei olhando para aquilo e o cara falou, sabe o que é isso? Eu falei, não. Aí o cara falou, isso aí é para raspar o pé quando tinha lama, antes de entrar em casa. Então você chegava em casa com o pé cheio de lama, você passava o pé naquele negócio que ficava fixo no chão, e você tirava a lama que estava no seu pé. Daí surgiu uma expressão chamada pé rapado. O que significa? Pé rapado é uma pessoa pobre, uma pessoa mal vestida, é uma pessoa esculhambada, né? Uma pessoa zoada. O pé rapado tem a ver com uma pessoa que estava com o pé sujo de lama, com certeza é uma pessoa mais humilde, Total. que mora numa região que não tem asfalto, que trabalha no campo e chega com o pé cheio de lama e tem que rapar o pé para entrar nos lugares. Daí surgiu a expressão pé rapado. As pessoas usam essa expressão do dia a dia, sabe? Você vê seu namorado saindo, pô, você tá um pé rapado, meu, se arruma. A gente não sabe. A gente nem sabe. De onde que vem essa expressão, sabe? E eu aprendo as coisas também sem saber dessas coisas. Outro dia eu lembro que eu falei criado mudo, né? Que tem Sim, a que é aquele móvelzinho do lado da cama. Exatamente. Tem uma origem da escravidão. Nossa, eu fiquei... E aí você fala as coisas e não só usa a expressão na hora errada, como que eu sempre faço isso. Eu falei pro Pedro que eu tava longe. Falei, não, nossa, isso aí é lá... Pra lá de Bagdá. Ele falou assim, não significa isso. Pra lá de Bagdá significa... Pra lá de Bagdá não quer dizer distância, doido, quer dizer cognição falhando. Eu falei, não, isso é pra lá de Nossa, Bagdá. isso é muito longe, isso é pra lá de Bagdá. What? Pô, mas é muito bom isso, cara. Não, Pra quem tá convivendo com você, deve ser muito divertido, sacou? Porque eu acho que é divertido pra você também, porque aí você descobre algo que você tava falando que não tem nada a ver, mas pra pessoa deve ser uma maravilha. Nossa, o Pedro se diverte muito. Nossa, eu tava assistindo outro dia o Achismos com o Maurício Meirelles, e tem sempre lá, né, o Achismos dos o Batista, continentes, o né? Paul Cabanes. Aí tá o Batista e o Paul Cabanes, e aí na hora que alguém perguntou como é o nome daquele lugar que tem todas as marcas, que tem Adidas, que tem isso, que tem aquilo. Aí o Batista queria falar Outlet, falou Outback. E aí nessa hora o estúdio explodiu. Por quê? Só porque o cara confundiu Outlet com Outback. Mas o Batista é engraçado. Nossa, eu gravei também lá no Achismos. Ele tem uma inocência Que é muito boa. e eu acho que é isso que os outros enxergam em mim, sabe? É porque ali ele é inocente com 2 filhos da puta do lado. Isso que é maravilhoso. Eu trouxe um presente pra você. Tá aqui, ó, 2 presentes, na verdade, ó. Olha. Você quer o vermelho ou o verde? Mexico again. Cara, é que eu sou do Texas, né? Então, o nosso território foi disputado pelo México. Exato. Muito da cultura cowboy vem do México. Eu quero o verde, porque o vermelho pode ser confundido. Tá bom, então ó, a gente fica com um bonezinho.
Quero Vai ver você amassar meu cabelo. Quero ver você conseguir voltar para os Estados Unidos agora. Pronto, agora você acabou de cancelar Acabei de ser a banida. sua cidadania. Cancelou sua cidadania americana. Vou fazer assim, ó, ninguém vai ver. É bom você conseguir agora esse visto brasileiro, esse CPF. Exatamente. E eu tô tenho atrás. mais um presente aqui para você. É um CPF? Que dessa vez não. Desenrola lá pra mim, ô. É um presente do nosso patrocinador. Esse programa aqui é patrocinado pela Embalixo. A Embalixo é a empresa que olhou pro Chevette e falou: tem tudo a ver com lixo. E aí começou a patrocinar a gente. O que eles fazem? Produtos para você cuidar do lixo da tua casa. Então tem um saquinho de lixo que vai neutralizar o odor, porque no Brasil a gente não pode jogar o papel higiênico na privada. Essa é uma das primeiras coisas que o gringo aprende Choque aqui. cultural, real. E é uma coisa horrível você ter que colecionar um monte de origami de cocô amassado do lado do seu vaso sanitário. Cara. E a Embalixo tem um saquinho que neutraliza isso. Então, pra você que é gringa e não tá acostumado a colecionar Cara, cocô, isso vai me ajudar muito, pelo menos tá? os saquinhos Eu que tem tenho- aí, eles são anti-odor. Eles têm cheirinho próprio? Tem eles... cheirinho próprio. Ah, legal. Aham. Aí vai ficar aquela... Você vai... Nossa, por que eu estou sentindo o cheiro do campo? Porque a Embalixo cuidou dos seus Não vou mais papeizinhos. sentir cheiro do origami de cocô. Ainda bem, né? Embalixo, obrigado, tamo junto mais uma vez. E aí é presente de adulto. Tem um monte de coisa, obrigada. aquelas coisas que a gente esquece de comprar, que aí olha e fala: Total. puta, eu tô sem saco de lixo. Aí você começa a pegar os piores sacos do mundo pra fazer lixo. E aí na hora que você leva o lixo embora, deixa aquele rastro do crime, assim. Isso aqui não vai acontecer. Tá bom? Agora eu tô protegida. Tá protegida. Obrigada. Eu quero agradecer tu por ter colado. Ah, eu que de verdade, agradeço, pô. de Você é verdade. muito massa. Quero que você vá lá no Clube do Minhoca pra assistir mais shows de stand-up. Com É certeza. o clube de comédia que eu faço parte. Aham. É aqui pertinho. Cara, conta comigo, sério. Se você quiser ajuda aí com as coisas que você tá fazendo nos Estados Unidos. E nós vamos produzir alguns shows em inglês também aqui. Ah, Seria interessante aham. também pra você tá no Com meio do certeza. barulho. Adoraria. Tá bom? Obrigada. Adorei. Brigitte. Obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço. Galera, obrigada. obrigado por terem acompanhado mais um episódio aqui da Cheveteira. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário polido como sempre. E a gente se vê depois aí. É nóis. Sem buzina. Ah, tá sem buzina?